bom dia a todos. Sou Edson Ramos de Siqueira, palestrante espírita de Botucatu. Já há cerca de um ano, nós temos participado desse programa, sempre abordando o tema suicídio inconsciente. E é muito importante que ressaltemos, mais uma vez, dentro dessa sequência de subsídios para a nossa reflexão. Hoje nós estamos no 13º capítulo da abordagem desse tema. Então é fundamental que nos lembremos de um fator importantíssimo na nossa existência como espíritos eternos que somos, reencarnados nesse planeta com um único objetivo: continuar a nossa trajetória evolutiva espiritual. Findará daqui a muito tempo num planeta divino, onde habitam espíritos que atingiram a perfeição. Então, nessa longuíssima e dificílima trajetória, não nos esqueçamos que não acontecerão milagres, porque nós somos filhos de Deus, sim. Consequentemente, em nossos corações estão presentes também em nossas mentes as leis divinas, a semente de Deus, a semente do amor, porque Deus é o próprio amor. As leis de Deus são inexoráveis. As ações delas são imutáveis, inevitáveis. Não existe castigo. Existem consequências dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Porque o livre-arbítrio é uma lei divina, não é uma lei humana. As leis divinas são completas. Livre-arbítrio significa 100% de liberdade que temos para, conforme eu já disse, repito, pensarmos, falarmos e agirmos da forma que quisermos. Então essa reflexão é fundamental. Chegamos à conclusão, pensando sobre isso, que quem estabelece a velocidade evolutiva somos nós mesmos, de acordo com a nossa vontade, com a nossa liberdade, concedida por Deus. Apresentarei aos senhores e senhoras um trecho de uma das obras de Leon Denis, grande filósofo do Espiritismo, em que ele diz o seguinte: pelo uso do livre-arbítrio que o perispírito humano atingirá mais rapidamente sua natureza diáfana ou opaca, fixando nele seu roteiro de dores ou alegrias futuras, num determinismo por ele imposto. Sabe-se que livre-arbítrio e determinismo coabitam com a alma, forjando o destino sempre mutante, a depender das decisões do espírito. Saliento aqui a importância desse trecho. Forjando o destino sempre mutante, ou seja, nós criamos os nossos destinos e poderemos mudá-lo de acordo com a nossa vontade.
conforme está escrito no final da frase, a depender das decisões do Espírito. Quem é o Espírito? Quem são os Espíritos? Somos nós. Cada um de nós é um Espírito. Na sequência, voltando a Leon Denis, Deus impôs ao homem um destino pré-fixado que consiste na perfeição. No entanto, o deixou livre na escolha dos caminhos para o aperfeiçoamento. Nisso se forma a infinita variedade de rumos, vielas, travessas, destinos, naufrágios e escaladas alternativas para atingir esse objetivo. Aqueles que, conhecendo o mapa do caminho mais curto, adentram em atalhos pedregosos, sem o seguro abrigo da fé ativa, perdendo-se nos pantanais umbralinos, fazem por livre vontade, no que devem arcar com as consequências da escolha. Fazendo mais uma vez um parêntese, não nos esqueçamos que não existem castigos. Tudo depende de nós. Tudo depende das nossas escolhas. Não há um determinismo nessa questão, como se fôssemos robôs programados a passar um determinado período reencarnado nesse planeta e agindo conforme aquilo que estivesse programado em nossas mentes. Se fosse assim, não existiria livre-arbítrio. Então tudo que colocamos, tudo que o Espiritismo nos traz em sua riquíssima literatura, demanda uma profunda reflexão nossa. Que não dogmatizemos o Espiritismo. Isso é fundamental. Então, voltemos ao Leon Denis. O Espírito é, portanto, senhor do seu destino, criador de suas dificuldades, construtor dos seus infortúnios e bem-aventuranças, modelador do seu perispírito, usando a argamassa que o livre-arbítrio permite. O mérito ou o demérito de ser bom ou mau artesão, dos quais resulta a delicadeza dos contornos da sua obra ou a mediocridade conjuntural apresentada, mostrando ulcerado ou fistuloso aquilo que deveria zelar, aperfeiçoar e fazer luzir, é de sua inteira responsabilidade. Assim termina Leon Denis esse trecho. Ressalto o finalzinho. É de sua inteira responsabilidade. Quando nós, seres humanos, despertamos a consciência para essa realidade, tudo fica mais fácil. Porque nós deixaremos de esperar que aquilo que queremos, conforme se diz no popular, caia do céu. Não vai cair. Então, é uma questão, repito, de despertar a consciência.
Mas para despertar a consciência, nós precisamos compreender as verdades da vida. E o Espiritismo nos traz essas verdades de uma maneira bastante clara. Então, eu diria que liberdade, e todos queremos liberdade, pressupõe responsabilidade, a qual nos direciona para a moralidade e a dignidade. Como nos falta o senso de responsabilidade, isso é normal, no seio da humanidade, não é? A imoralidade é a palavra de ordem no âmago da humanidade desorientada. Consequência: sofrimento em todos os seus matizes. Conforme eu já disse, e ressalto mais uma vez, não somos autômatos controlados por forças desconhecidas. Somos espíritos livres, apesar de ignorarmos as profundezas da verdadeira liberdade. Para que ela seja plena, é preciso que nos libertemos, primeiramente, das próprias mazelas, através da superação da ignorância acerca das leis espirituais universais, ou seja, das leis divinas, assumindo, a partir de então, a responsabilidade pelos próprios pensamentos, palavras e obras. Sejamos conscientes quanto à complexidade da liberdade. Pode ser que nos sintamos livres, mas a realidade é que ainda não somos e estamos longe de sê-lo. Pois nós mesmos cerceamos a própria liberdade. Somos escravos de preconceitos, traumas, medos, tabus, fantasias, inverdades, ilusões, mágoas, etc. Encerrarei esse programa colocando para vocês diríamos assim, um poema ou trecho de um poema de Rubem Alves, que diz assim: somos assim, sonhamos o voo, tememos as alturas. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isto que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas. Em verdade, para fechar definitivamente a nossa apresentação, nós poderíamos entender as gaiolas dentro desse tema que estamos a abordar e também em relação ao que abordamos hoje, que as gaiolas poderiam ser poderia ser a matéria, mas no sentido da nossa visão a respeito da matéria. O ser materialista significa pensar, ou, em verdade, para grande parte da humanidade, ter certeza que a vida começa no berço e termina no túmulo. Então, grande parte da humanidade passa toda uma existência iludido pela matéria
como se esse curto intervalo entre o berço e o túmulo representasse a vida. Nós espíritas sabemos e devemos ensinar que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Ela é verdadeiramente eterna. Que a paz do Mestre do Amor Jesus esteja conosco, hoje e em todos os momentos da nossa existência. Um ótimo dia para todos.